Oi, meus queridíssimos alunos, e aí, tudo beleza? Sintam-se abraçados. Quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês, de ter a companhia, de estarmos juntinhos numa sala. Mas devido a todo esse caos que está acontecendo, nos vemos através deste aparelho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E nesta aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre um artista que é muito especial, e que ele, através das suas pinturas, ele retrata a realidade, o interior de muitas pessoas. Então, bora aprender? Bom, pessoal, um dos maiores artistas brasileiros do século XX retratou uma grande emoção à cultura. A infância, as mazelas e as questões sociais do Brasil, contribuindo para que a cultura brasileira fosse reconhecida em um âmbito internacional. Filho de imigrantes italianos, teve uma infância pobre numa fazenda de café. Desde muito cedo, ele já expressava gosto pela arte, começando a pintar com apenas 9 anos de idade. Portinari, ele participou ativamente ao lado de escritores, poetas, jornalistas e artistas da vida cultural e política do país, e principalmente das mudanças estéticas às quais passava o Brasil no começo do século XX. Sua trajetória como artista ganhou muitos prêmios em salões de artes e morou na França no ano de 1930, após ganhar o primeiro prêmio, uma viagem à Europa. Lá, ele aproveitou para visitar inúmeros museus e estudar bastante. Portinari, ele retorna da Europa, animado para pintar quadros, exaltando a cultura brasileira, seu povo, sua natureza e sua história. Além de retratar questões sociais de seu país, Portinari é bastante influenciado pelos movimentos artísticos da Europa, como o cubismo e o surrealismo. Grande admirador de Picasso, após conhecer a obra Guernica, suas obras começaram a apresentar um caráter de denúncia com relação às questões sociais do Brasil. Seu interesse foi, desde o início, criar uma pintura baseada nos tipos brasileiros. Em 1935, ele recebeu um prêmio em Nova York pela sua obra denominada Café. A partir daí, seu nome e sua obra começaram a ganhar dimensões internacionais. Em função disso, ele começou a receber propostas de trabalho em todo o mundo. Ele pintou os painéis Guerra e Paz da sede da ONU em Nova York. Em função disso, começou a receber proposta de trabalho em todo o mundo. Pintou os painéis Guerra e Paz da sede da ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso de Washington. Ainda no Brasil, ele pinta vários painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura. Firme em sua temática, abre a cultura e as questões sociais do país. Entre suas obras mais marcantes estão O Mestiço, Favelas, O Lavrador de Café, O Sapateiro de Brodowski, Meninos e Peões, Lavadeiras, Grupos de Meninas Brincando, São Francisco de Assis, A Primeira Missa no Brasil, Tiradentes e entre outras. Cândido Portinari viveu entre 1903 a 1962. Foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo, cujas obras alcançaram renome internacional, como o painel Guerra e Paz, na sede da ONU em Nova York, e a série Emigrantes, do acervo do Museu de Arte de São Paulo. Cândido Portinari, ele nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1903. Filho de imigrantes italianos, Giovanni Battista Portinari e Domenica de Bassano, era o segundo filho entre 12 irmãos. Aos 6 anos já começava a desenhar. Não concluiu o curso primário.
Aos 14 anos, ele vai participar da restauração da igreja em Brodowski. 15 anos, Portinari vai para o Rio de Janeiro, se instala na casa de parentes e ingressa no Liceu de Artes e Ofício. Mas a cidade grande não lhe fascinava e então ele vai retornar para o Brodowski. Com 18 anos, aí ele volta para o Rio e ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1921, ele vende a tela Baile na Roça, que havia pintado assim que chegara à cidade. Já em 1922, ele expõe no Salão da Escola de Belas Artes. Em 1923, o retrato de Paulo Mazzuletti ganha 3 prêmios do Salão. Cândido Portinari ele vai viajar para a Europa, vai visitar a Itália, a Inglaterra e a Espanha e vai se estabelecer em Paris, na Rua do Dragon, entre os museus de Luxemburgo e do Louvre. Em 1930, ele se casa com a uruguaia Maria Martinelli. Durante 2 anos em Paris, ele produz apenas 3 naturezas mortas. Em 1931, ele volta ao Rio de Janeiro e em 6 meses ele vai pintar 40 telas. Nesse mesmo ano, é convidado por seu amigo e colega da Escola de Belas Artes e atual diretor da academia, o arquiteto Lúcio Costa, para participar do Salão. Em 1932, Portinari realiza uma exposição individual no Palace Hotel no Rio de Janeiro. A partir de então, ele se concentra na temática social e na busca de exprimir a terra brasileira. Com a tela O Café, de 1934, vai definir muito bem essa fase de Portinari. E em 1935, a obra foi premiada na Exposição Internacional da Arte Moderna, promovida nos Estados Unidos pela Fundação Carnegie. Torna-se o primeiro pintor modernista premiado no exterior. Muita coisa. O realismo de Portinari começa a tender para o monumental. Os motivos da exaltação do trabalho braçal e da exaltação do homem, terra, ganham primazia em suas obras. Ainda em 1935, ele é convidado a ensinar pintura mural no Instituto da Arte da Universidade do Distrito Federal. E entre seus alunos está Burle Marx, o futuro paisagista de renome. Em 1936, ele pinta os afrescos Monumento Rodoviário, no estado do Rio, São Paulo. Em 1936, ele pinta o afresco do Monumento Rodoviário na estrada do Rio, São Paulo. Entre 1936 e 1945, ele pinta 9 painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura, com tema dos ciclos econômicos do Brasil, entre eles algodão, carnaúba, borracha, cana-de-açúcar, cacau, pau-brasil e fumo. Em 1939, Portinari ele vai criar 3 painéis para o pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York. Nesse ano, vai nascer o seu filho, João Portinari. E em 1942, ele pinta os afrescos da Biblioteca do Congresso em Washington. Em 1944, ele é convidado por Oscar Niemeyer para decorar a Capela da Pampulha, em Belo Horizonte. Então ele vai pintar São Francisco e 12 cenas da Via Sacra. Em consequência das objeções estéticas, a igreja recusou a consagração do templo durante anos. Também dessa fase é a série Retirantes, de 1946, com seus personagens esquálidos, mutilados e maltrapilhos, que é exposta em Paris e tem uma tela adquirida pelo Museu de Arte Moderna. Em 1940, Portinari ele executa o grande painel Tiradentes para o Colégio Cataguases, em Minas Gerais. E em 52, ele cria o painel A Chegada da Família Real Portuguesa à Bahia. Nesse mesmo ano, começa o estudo para os 2 grandes painéis de Guerra e Paz,
da sede da ONU em Nova York, que foram terminados em 1956. Nos últimos anos da década de 50, o modernismo brasileiro dá um passo além do expressionismo, mas Portinari permanece fiel ao seu estilo, uma vez que o abstracionismo pusera em crise todo o seu mundo estético. Em 1960, nasce a sua neta Denise, que passa a ser os temas preferidos dos últimos trabalhos da vida de Portinari, que é uma série de retratos que denota a influência cubista. Cândido Portinari, ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 1962. Ele morreu aos 58 anos, vítima de intoxicação em função das tintas que usava. Aí eu trouxe também algumas curiosidades, como é de praxe eu trazer curiosidades sobre o artista, também trouxe algumas sobre o nosso querido Portinari. A primeira é que ele era o segundo filho de 12 irmãos e era apelidado de Candinho. O artista só cursou o primário. Certa vez, quando ainda estava na escola, Portinari desenhou um leão na sala de aula. A obra foi tão bem comentada entre os professores e alunos que ele foi obrigado a desenhar a capa de todas as provas que seriam expostas no final do ano. Aos 9 anos, ele pintou o teto da igreja da sua cidade. O nome mais popular da arte brasileira criou cerca de 4.500 obras em 40 anos de trabalho. O artista costumava aumentar o tamanho do corpo de seus personagens para valorizar o trabalhador brasileiro. Pintou temas de denúncia social, mas também se dedicou a temas líricos. Só deixou de pintar por causa da intoxicação que foi causada pelas tintas. Seus painéis para a igreja da Pampulha criaram uma batalha política religiosa centrada no São Francisco pintado por Portinari, pois era considerado extravagante e antirreligioso. A igreja foi inaugurada em 1945, mas ficou fechada durante 14 anos. Já em 1956, Portinari pintou os murais Guerra e Paz para a sede da ONU em Nova York. Então, ele foi o primeiro artista brasileiro a participar da exposição 50 anos da arte moderna no Palais des Beaux, em Bruxelas, em 1958. Entre os trabalhos de Portinari no exterior estão os 3 grandes painéis para a Feira Mundial de Nova York e os 4 painéis para a Biblioteca do Congresso, em Washington. Ele realizou uma exposição individual no MoMA, em Nova York. O MoMA é uma galeria Charpentier em Paris e uma mostra itinerante em Israel. Então essa foi algumas das curiosidades sobre o nosso grande artista Portinari, brasileiríssimo, que nós amamos conhecer esse tipo de artista, né? Eu sei que vocês gostam quando eu trago artista diferente e trago curiosidades sobre eles. Então essa foi a nossa aula. Nos veremos no próximo vídeo. Quero falar que estou morrendo de saudade. Um abraço para todos e até a próxima, se Deus permitir.